Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Nilzete Oliveira Finamor. Eu fui a ovelha negra da família e eu sou uma guerreira que venceu a luta contra o narcisismo. Algumas pessoas narcisistas, elas podem ser úteis e solidárias e criar uma ilusão na sua cabeça de que elas estão sempre aí para te ajudar, que elas estão à sua disposição para quando você precisar. E se você vive no mundo da ilusão, você vai cair nesse papo. Quando você está lidando com uma pessoa narcisista, ela fala para você: poxa, eu estou à sua disposição, o que você precisar, você pode me procurar. Você pode falar comigo, não importa a hora. E por esta razão, você aprende a confiar. E quando você realmente precisa de uma pessoa narcisista, quando você procura ela, ela some. Quando você estiver passando por uma situação de emergência e você pedir ajuda para uma pessoa narcisista, você vai perceber que elas não estão nem aí para você. Você pode ligar para essa pessoa narcisista no meio da noite, ela não te responde. Quando você estiver passando por uma doença, estiver já morrendo, você liga para essa pessoa, procura e essa pessoa não te responde, ela não vem ao seu encontro. Porque as pessoas narcisistas, elas vão te deixar sofrer sozinho. E daí você percebe que o tempo todo você só estava sendo manipulado. Isso se você perceber, né? Você tem que ser bem esperta para perceber a manipulação de uma pessoa narcisista. Porque muitas vezes elas só estão se dispondo para você porque elas querem a sua atenção, a sua amizade, a sua energia. E as pessoas narcisistas fazem isso porque, se elas perceberem que te ajudar de alguma forma vai custar algo delas, elas jamais vão se sacrificar por você. Se você pedir ajuda de alguma forma para uma pessoa narcisista, elas não vão se dispor para você, porque esse sacrifício e essa ajuda, elas contam com você para você fazer por elas, não elas por você. Se a pessoa narcisista perceber que se te ajudar de alguma forma vai tirar o tempo dela que ela passa com outro suprimento, ela não vai te ajudar. Se você pedir dinheiro para uma pessoa narcisista, se esse dinheiro for para ela gastar com outro suprimento, ela não vai te emprestar. Não importa se você está passando fome. Não importa se esse dinheiro é para os próprios filhos deles. E as pessoas narcisistas, elas vão sempre te abandonar quando você fica doente. E pessoas narcisistas vão te abandonar quando você fica com uma doença séria, quando você fica grávida, quando você sofre um acidente, quando você precisa delas de alguma forma. Passando por qualquer situação difícil, se prepare para você enfrentar tudo sozinho, porque elas jamais vão se sacrificar por você. Nem por você e nem por nenhuma pessoa próxima e nem pelos próprios filhos. Porque na cabeça de pessoas narcisistas é você que tem que se sacrificar e se escravizar para elas. E elas nunca têm que fazer nada por você nem por ninguém. E como você vai saber se alguém está fazendo por você algo só para ganhar a sua confiança, sua atenção e te manipular? E diferenciar isso de alguém que faz as coisas por você de coração, porque elas realmente querem te ajudar. Você começa a prestar atenção nas coisas boas que você faz por uma pessoa narcisista. E começa a perceber como elas reagem a isso. Porque pessoas narcisistas, elas se sentem merecedoras de um tratamento especial. Pessoas narcisistas, elas são extremamente ingratas. E elas vão ficar desconfiadas quando você fizer algo bom para elas. Porque elas têm dificuldade de te agradecer. É muito difícil você ver pessoas narcisistas dizendo obrigado. Porque agradecer a você por algo que você fez por elas é te elevar, é dizer o quão você é bom. É dizer que você é uma pessoa de valores, com moral. E elas não querem que você saiba o seu poder, o quão bom você é. E você não deixando isso passar, isso já é um sinal vermelho de uma pessoa narcisista ingrata. Que ela nunca vai estar nem aí para você. Não importa o quanto você faça por essa pessoa narcisista, nunca será o suficiente. Todo o sacrifício que você faz, você nunca será bom o suficiente. E todo o seu sacrifício e toda a sua doação sempre será pouco. E você nunca será valorizado. E isso é um grande sinal vermelho que você não pode deixar passar despercebido sobre uma pessoa narcisista. E é assim que você vai descobrir se ela vai estar aí para você ou não. Se você vai poder contar com ela quando você precisar ou não. Quando você faz algo bom para elas, elas nunca vão te agradecer. E elas vão ficar desconfiadas com a sua bondade. E você que vive com a cabeça no mundo da lua, você acha que simplesmente essas pessoas esqueceram de te agradecer.
Acredite, não esqueceram nada, que pessoas narcisistas não esquecem. Elas estão fazendo intencionalmente para te magoar, para tirar vantagem de você. Porque se uma pessoa fica desconfiada quando você só está fazendo uma coisa boa para ela, quando elas forem fazer algo por você, se elas fizerem, isso sim é um motivo para você ficar desconfiado. Porque a intenção por trás de uma coisa boa que uma pessoa narcisista faz por você não é boa. Pessoas narcisistas nunca querem fazer nada por ninguém. É você que tem que fazer por elas. Outra coisa que pessoas narcisistas fazem para te manipular e conseguir de você, seja lá o que for, é te convencer que a sua reação ao abuso que elas fazem com você é de fato o próprio abuso. As pessoas narcisistas, elas adoram te convencer que a sua reação aos maus tratos e ao desrespeito delas é o próprio abuso. Elas vão te convencer que o abuso que elas cometem com você não é abuso, mas sim a sua reação a ele. Eu vou dar um exemplo para você entender melhor e você aplica isso em alguma situação aí que você viveu. Por exemplo, você vai jantar com uma pessoa narcisista e nesse meio caminho ou durante uma conversa você descobre uma grande mentira. E você fica chateado e pergunta sobre essa mentira. E elas vão olhar para sua cara e dizer coisas tipo assim: você sempre está estragando tudo. Só queria te levar para jantar e você sempre tem que criar confusão. Não sei por que você é uma pessoa tão dramática e sensível. Se chateia com tudo. Você não está vendo que você está me envergonhando na frente das pessoas? Eu só queria te trazer para jantar, nos divertirmos e olha só o que você fez. Nesse ponto, o foco já mudou do que ela fez para você. Nesse ponto, você já é a pessoa culpada, é a pessoa que fez tudo de errado e não é mais sobre o que elas fizeram, que foi mentir para você. E da forma grosseira que elas acabaram de te tratar. A pessoa narcisista, ela vai te convencer que a sua reação ao abuso que ela acabou de cometer com você é o próprio abuso. Você é a pessoa abusiva, você é quem estraga tudo. E você acaba pedindo desculpas pelo que elas fizeram, porque você se sente culpada, e você vai ficar extremamente confuso, achando que a culpa é sua, que você é a pessoa que estraga prazeres. E isso é aquela tática de manipulação chamada gaslighting, que te causa uma extrema confusão mental, porque a pessoa narcisista, ela te manipula e te convence a tirar o foco da mentira que ela inventou e da grosseria que ela acabou de te causar e gira esse foco para você achar que você é o problema e que a sua reação ao abuso é o problema. E você fica tão confuso que você não vê que o que ela mentiu e o que ela fez com você é de fato o problema. Você perde o senso da realidade, do que aconteceu. Se você está lidando com esses demônios ainda hoje em dia na sua vida, e você se encontra se explicando demais, defendendo a sua reação ao que as pessoas narcisistas fazem com você, o foco foi distorcido para você e em como você reage a este abuso. Porque ao invés do foco estar no próprio abuso, que é o que a pessoa narcisista fez, o foco se volta para a sua reação ao abuso. Se você está passando por isso hoje, saiba que você está sendo extremamente manipulado por um mestre em manipulação. E você está sendo feito de bobo por um palhaço narcisista. Desde a minha adolescência em casa, até depois quando eu me fiquei mais velha e comecei a me relacionar, isso acontecia muito com todas as pessoas narcisistas, isso aconteceu demais comigo. Como eu era rebelde, a minha agressividade, como eu reagia ao abuso, é que era o problema, é o que me fazia uma pessoa culpada, uma pessoa louca. Eu precisava ser internada no hospital psiquiátrico, porque eu era tida como aquela que tinha problema dos nervos, eu era descontrolada. Só que hoje em dia eu vejo que a minha natureza não é agressiva. Eu era agressiva e eu fiquei rebelde porque essa foi a forma que eu encontrei para sobreviver ao abuso desde pequenininha. E a minha reação agressiva e descontrolada era usada contra mim, para tirar o foco do próprio abusador e do que ela estava fazendo comigo, para me deixar naquela situação. E acredite, qualquer indivíduo nesse planeta pode ser manipulado por uma pessoa narcisista. Isso não tem nada a ver com o nível de inteligência de uma pessoa. Não tem nada a ver com quantos diplomas você tem. Porque pessoas bem-sucedidas, pessoas que são doutores, mestres, são também vítimas de predadores narcisistas.
E o que acontece normalmente é que as pessoas que são vítimas de predadores narcisistas se acham burras, se acham ignorantes, tolas, qualquer palavra que você queira usar, por deixarem que pessoas narcisistas tirassem vantagem delas. Elas se sentem menos inteligentes por terem permitido que pessoas narcisistas se aproveitassem da bondade delas. A questão que você tem que levar em conta é que nós não fomos ensinados a como nos proteger desses tipos de predadores. Porque, infelizmente, a maioria de nós já nascemos sendo manipulados por esse tipo de pessoa. Nós fomos treinados a, quando nós crescermos, nós cairmos na mão deles de novo e nos deixarmos sermos manipulados. Porque o abuso, a manipulação, a mentira, a triangulação, o gaslighting foi a ideia de amor que muitos de nós aprendeu que o amor era. E o abuso emocional narcisista, as migalhas de pão que nós recebemos na nossa infância, foi a ideia de amor que a maioria de nós recebeu. Quando nós começamos a nos relacionar com outras pessoas na nossa fase adulta, nós nos sentimos como se nós estivéssemos em casa. Nós não conseguimos decifrar o que há de errado. E por essa razão, nós ignoramos todos os sinais vermelhos. Nós também não aprendemos ao longo da nossa infância sobre a natureza desses predadores narcisistas, que nós tivemos que aprender a aturar e lidar com eles. Porque, verdade seja dita, a maioria de nós aqui que passou pelo abuso emocional narcisista, que cresceu em uma família disfuncional, cresceu em extrema pobreza, falta de educação, falta de conhecimento, falta de acesso à comunicação. E nós nunca poderíamos imaginar que pessoas tão cruéis como estas existissem. Nós nunca poderíamos imaginar que pessoas com requinte de maldade, como as de pessoas narcisistas, existiam, mesmo nós tendo crescido em meio a essas pessoas. Graças à tecnologia, hoje a gente pode nomear tudo aquilo que a gente viveu. Então, quando a gente começa a se relacionar, a gente não estava preparado, nós somos pegos de surpresa por pessoas mal intencionadas e manipuladoras. E a gente não reconhece a primeiro momento porque é como se a gente estivesse em casa. Aquilo para nós já é conhecido e aquilo é o que a gente acha que é amor. Só que não é. O amor, ele passa longe quando você está se relacionando com uma pessoa narcisista. Se ainda hoje você está sentindo assim uma pessoa burra, uma pessoa tola, por ter caído nas mãos de uma pessoa narcisista, não se sinta culpada. Tire esse peso das suas costas. Apenas se afaste, corte laços e se perdoe. Porque você não sabia com quem você estava lidando. Você não sabia o que você deixou de fazer por você dentro daquele relacionamento. Não deixe pessoas narcisistas e qualquer pessoa te dizer quem elas são. Você apenas deixe que pessoas narcisistas e qualquer outra pessoa mostre quem elas são. E se elas já te mostraram o pior delas, acredite, isso é o que elas são. Se você vê que uma pessoa narcisista, manipuladora, cruel, interesseira, e você não corta laços, o problema já não está mais na pessoa narcisista, está em você. Porque quando você se relaciona com pessoas narcisistas, elas fazem tudo o que faz com você e você fecha os olhos. Você já sabe tudo sobre narcisismo e mesmo assim você ignora só para manter contato com essas pessoas. O problema já não está mais nas pessoas narcisistas, está em você. Pessoas narcisistas, elas sempre vão fazer o que elas sabem fazer, que é abusar, que é manipular e tirar tudo de todo mundo. Porque não saber o que é narcisismo e não saber nomear, não ter conhecimento sobre tudo que você está passando é uma coisa. Sabendo de tudo isso e mesmo assim ignorando, o problema já está em você, não está nas outras pessoas. Porque quando você descobre a verdade, essa verdade é para te libertar, não é para você continuar aprisionado. E se você já está zero contato, está firme no zero contato, está afastada, você está no caminho certo. Agora você tem que trabalhar o auto-perdão para você perdoar a pessoa narcisista. Porque o perdão é para você, não é para a pessoa narcisista. Porque as pessoas narcisistas, elas não sabiam que você foi um presente de Deus na vida delas. Você foi enviada por Deus para a vida de uma pessoa narcisista para abençoá-las com a sua luz, para ajudá-las a se curar e se tornarem uma pessoa melhor.
As pessoas narcisistas, elas nunca vão saber que você era a verdade, que você era a lealdade. Você era a bênção que elas jogaram fora, porque você era tudo de bom que uma pessoa narcisista precisava para se curar. Então, quando você se afasta de pessoas narcisistas, corta elas da sua vida para sempre, você não perdeu nada. Quem perde são as pessoas narcisistas que jogaram fora uma bênção de Deus que era você.